Dorival incomodado e o Corinthians cogita dispensar por justa causa José Martinez. Saiu uma foto da esposa do José Martinez num resort, ele alegando para a diretoria que está resolvendo problemas de passaporte. Não responde, não dá as caras e pela segunda vez, fiel. Além de toda a análise da partida de Corinthians e São Paulo, situação de Memphis Depay. Será que vai estar disponível para a Supercopa contra o Flamengo? Tudo dos bastidores do Coringão no vídeo agora. Tem informação importante, se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Ontem você estava no campo lá, Luiz Fabiano, e aí, o resultado foi justo, honesto, esse 1-1? Tudo bom, Fernandinho? Boa tarde para você, para todo mundo ligado nos Donos da Bola aqui na Band. Eu acho que ficou justo, inclusive nos minutos finais da partida eu estava com a sensação ali de que a vitória do São Paulo seria mais injusta do que o empate. Ficou de bom tamanho ali para todo mundo. Acho que o Corinthians tinha uma capacidade grande de vencer o jogo pelo que foi a semana do São Paulo, pelo que vem sendo o ano do São Paulo. O São Paulo teve uma atuação bastante valente, se impôs de certa forma, fisicamente competiu. E o Corinthians, eu acho que tecnicamente dentro de campo foi melhor do que o São Paulo, mas aí os detalhes definem o jogo. O André Ramalho foi muito mal e o Tapia foi muito bem no gol do São Paulo. O Corinthians responde no final com o Breno Bidon, um segundo tempo muito parado. Acho que o empate em 1-1 fica justo porque a gente viu em campo. É o seguinte, tem gente falando que o Hugo falhou, mas também gente condenando o André Ramalho, mas o Tapia estava no meio do André Ramalho e do Gustavo Henrique. Sim. Quando ele deu a cabeçada. Mas era do André. Estava no meio dos dois, né? Mas era do André. Eu acho que o erro foi que marcaram a bola, não marcaram o jogador, que é uma coisa que a gente aprende pequenininho quando você vai para uma categoria de base. Godoy, tiveram lances também polêmicos. Ontem, já no apito final, você esclareceu essas dúvidas que aconteceram. O jogo para você foi agradável, não foi? E que você, já a gente vai mostrar os lances para você deixar claro para quem está acompanhando aqui, o nosso Donos da Bola. Já o Godoy explica. Boa tarde, Godoy. Boa tarde, Fernando, Veloso, Souza, Fabrini. Boa tarde para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Se você me permite, Fernando, parabenizar meu neto, o Matheus Oscar Godoy. Parabéns! É o neto americano lá, está fazendo 15 anos hoje. E eles assistem o programa lá, gravam aquelas coisas todas lá. Então, o vovô fala. Então, Matheus, beijão, saúde e felicidades. Querido. Parabéns, Matheus. Um beijo para você também. Ele é filho do Oscar, né? É o filho do Oscar. E o Osmar está lá em Rio Preto com você. O Osmar está cuidando da loja. Um abraço para o Osmar também. Da Bela Map, lá, distribuidora do Chopp Cobir. E eu fui colocado a escanteio. Deixa a molecada trabalhar, né? Porque agora eu tenho que viver. Isso aqui não é trabalho, não? Não. Deixa eu. Mas, eu carregava. Agora ele só gasta, Veloso. Carregava barril. Carregava barril e dirigia o 15-13, meu. Agora. Pedreiro. Agora. Eu fiz 2 diplomas universitários que é para manter ser um idoso mais acomodado. Mas em relação. Em relação ao jogo de ontem, é um jogo. A gente. Se exigir, tem justificativa para dar. Para o início de temporada, as equipes estão se preparando. Aquilo que era jogo-treino antigamente, hoje é jogo valendo pontos, né? E parabenizar a Federação Paulista de Futebol por realizar o desejo dos clubes, mantendo o Campeonato Paulista ainda competitivo. Mas não dá para exigir mais do que isso, do que está acontecendo, não. A gente tem que ir lá assistir, se satisfazer com a limitação, que tanto física como técnica também. Mas foi um jogo que, no fim, deixou as duas torcidas satisfeitas. Né? Será, Godoy? Será? Ficou assim. Um estava perdendo, o outro estava ganhando, mas pelas situações, vivendo, principalmente administrativamente, respingando no grupo de jogadores ou no rendimento dos jogadores, que é a situação do São Paulo, e o Corinthians perdendo em casa, empatando, ficou satisfeito, sim. Conforme o Godoy destacou aí, nós tivemos na sexta-feira, nós falávamos da votação que poderia afastar o presidente Júlio Casares do São Paulo, ela aconteceu, ele foi afastado por ampla maioria. Enfim, o São Paulo está vivendo um novo momento agora, eleições vão ser marcadas, mais ou menos um processo que viveu o Corinthians no ano passado, ainda não está afastado definitivamente, os sócios agora vão ter que votar para confirmar ou não esse afastamento do Júlio Casares. Mas olha, o São Paulo saiu na frente ontem, mas num momento que o Corinthians já tinha chutado 6 vezes ao gol, o São Paulo nada, mas chegou lá, foi eficiente. Vamos conferir os gols da partida e a gente volta para analisar. Vamos lá? Tá aí o primeiro gol, o gol do São Paulo, que muita gente criticando aí. Olhou para a boca do gol, Danielzinho cruza, levantamento, toque de cabeça, no alvo!
São Paulo! Tapia de cabeça para queimar a língua do narrador. É só no chuveirinho. Matheus Pereira tenta no chão agora, a bola espirrou. Pedro Raul preparou, ajeitou, olha o gol de empate, a batida. No alvo, Breno Bidon! Gol! Do Corinthians! Breno Bidon empata o jogo para o Timão! Alá Corinthians, ao apagar das luzes. Tá aí a narração do Silva Júnior, da Band News FM, e a gente estava acompanhando aqui os lances, a gente estava discutindo aqui, como eu disse, muita gente responsabilizando a defesa do Corinthians. Mas acho que foi muito mais mérito do Tapia, que deu uma pedrada de cabeça, mas parece que os zagueiros do Corinthians estavam olhando a bola, né? O André estavam olhando a movimentação do zagueiro. É com vocês, do atacante, perdão. O André afunda muito ali, né, nessa bola que vai ser levantada ali, que ser cruzada na área, mas eu acho que ele está um pouquinho à frente, até se ele está um passo atrás, acho que ele estaria numa posição mais que desse uma condição dele reagir melhor. Ele vacila, ele dá um passo para ir cortar o cruzamento e para, o Tapia está ali, né? Só esperando, dá uma cabeçada forte. De frente, né? Tá de frente ali esperando. E eu também não vejo falha do Hugo, não. Acho que a cabeçada do Tapia foi forte, pegou o Hugo no contrapé e aí ele não teve força suficiente para desviar a bola que ia forte em direção ao gol. Mas olha, para mim, o André tinha que estar um passo atrás ali desse posicionamento dele, bem na linha da trave. Ele está um passo à frente e ali dificulta a reação dele. E o São Paulo, que estava sendo pressionado pelo Corinthians, acha um gol e aí consegue. São Paulo está num processo de mudança, né, Fernandinho? O Crespo mudou a forma do São Paulo jogar, o São Paulo está crescendo, fez um jogo bom ontem, mas o Corinthians foi melhor. Mas no primeiro tempo achou esse gol aí que foi importante, depois o Corinthians só foi buscar no finalzinho. A gente tá falando em erro, mas acho que também tem o mérito de quem fez o cruzamento e achou o cara sozinho lá, né? E essa jogada de linha de fundo é isso, né? Hoje se trabalha essa linha, né? Que você tem que acompanhar sempre o cara que está na sua frente, né, Fernandinho? Porque não tem como você olhar para trás. E aí o André tá olhando para frente e o cruzamento, né? Tá sempre olhando a bola, o cara tá bem também posicionado. A expectativa era uma cobertura, se o cara dribla e não faz o cruzamento, tinha que sair, né? É exatamente isso, né, Fernandinho? Quando a bola vai pro fundo, o cara que está na frente, ele olha sempre o Mateuzinho que está na frente dele, tem que acompanhar o Mateuzinho. Então ele está olhando, ele acompanhou o Mateuzinho, o Tapia não entrou, o Tapia ficou para trás, teve a sorte e a competência de pegar bem de cabeça, né? O cruzamento do Danielzinho foi muito bom e aí o Tapia fez 1-0. Estou com o Veloso, acho que o time se defendeu bem no primeiro tempo, a gente pedia mudança desse sistema de 3 zagueiros, cada um jogador na sua posição, titular, né? Na sua posição, ele tem feito isso e o time tem dado uma resposta. Dentro das dificuldades que o São Paulo tem passado durante o ano, tem dado a sua resposta. Jogar aí, São Paulo já tem uma vitória só na Neoquímica Arena, é difícil, mas assim, pelo que apresentou e por todas as circunstâncias, eu achei que o empate ficou... Mas depois que o Crespo mudou o sistema, o empate é uma vitória, né? A vitória em casa contra o São Bernardo e o empate fora de casa no Clássico. Resultados bons depois dessa mudança de sistema. Esse Danielzinho tem sido um dos destaques nesse início de Paulista, hein, gente? É um jogador tecnicamente bem interessante e desde o Mirassol já chamava atenção por ser um jogador a característica do Marcos Antônio. E ontem o Crespo promove a entrada do Bobadilla porque ele tem 2 jogadores no meio-campo com bom trato com a bola, o Marcos Antônio e o Danielzinho, e o Bobadilla sendo um jogador de mais pegada. Então acho que o Crespo ele acerta nisso. O Veloso destaca a troca de sistema, é verdade, só que ele usa sistemas diferentes, ambos sem ter os 3 zagueiros, contra o São Bernardo e contra o Corinthians. Ontem o São Paulo estava no losango no meio-campo, né, com 3 jogadores de mais pegada, de marcação, 3 volantes, e o Lucas um pouco mais solto. Eu acho que é por aí o caminho para o São Paulo conseguir sobressair na temporada e o Danielzinho pode ser um nome muito interessante para isso. No lance do gol, eu queria destacar também a passividade do Carrilho na marcação, que é quem está marcando o cruzamento. Ele fica numa distância grande do Danielzinho, ele não consegue encurtar e aí o jogador de São Paulo cruza com perfeição e o Tapia vai muito bem no posicionamento e na execução do cabeceio. Eu vejo mais como mérito essa jogada do gol do que falha, Godoy. Não sei qual é a tua leitura. Aí nós temos esse daí. Sistema defensivo, não dá espaço para quem cruza. E lá na área a gente percebe que o Carrilho ficou marcando a bola
E talvez até confiando na cobertura do Gustavo Henrique, né? O Gustavo fazendo a cobertura e o jogador de São Paulo, Tapia, fica entre os dois. Então, a gente sente isso. Marcação na bola, dá espaço no cruzamento e quem poderia fazer a cobertura também chega atrasado. Em relação ao Gabrielzinho, ele fez um ano maravilhoso no Mirassol. Gabrielzinho, Gabrielzinho também fez um bom jogador também. Pro futebol do Peru. O Danielzinho foi um ano maravilhoso numa equipe que propunha o jogo e é extremamente ofensiva, que foi o que o Mirassol fez o ano passado. Então, se o Crespo conseguir montar o time do São Paulo para jogar ofensivamente, o Daniel vai repetir o que ele fez no Mirassol. Um dos grandes problemas, em cima do que você fala, Godel, o São Paulo, ano passado, teve muita dificuldade com muita gente fora. Ele, das 52 partidas do Mirassol na temporada passada, ele jogou 51. Sim. Isso também já é um dado positivo pela essa dificuldade que o São Paulo teve, que a gente não sabe se vai se repetir, né? Sim, é um jogador que é taticamente muito inteligente e muito habilidoso. Então, uma idade também que dá essa maturidade de administrar a emoção dentro do campo e entender taticamente aquilo que o treinador quer. Por que demora tanto um cara para estourar como ele? Com 31 anos, onde é que estava esse cara? Onde é que ele estava rodando? A oportunidade, como é que ninguém viu? Às vezes ninguém quer, né? Ele talvez não seja uma resposta positiva para o torcedor, né? Às vezes você quer contratar jogadores que têm mais nome para dizer para o torcedor que você está contratando um cara que tem nome e deixando um cara que tem qualidade. Eu já falei várias vezes isso aqui. São Paulo precisa de jogadores que queiram crescer junto com o clube, de novo, essa reformulação. São Paulo e Corinthians foram campeões mundiais da Libertadores com jogadores desconhecidos. Agora, quando você tem um clube desorganizado e você quer estar dando resposta para o torcedor toda hora, aí você quer trazer medalhões, entendeu? Falta de convicção, né? Convicção e assim... Desespero. Desespero. E como é que se abafa um desespero? Trazendo jogador de nome, eu contratei. Foi assim, se a gente for numerar assim, Oscar, Rames, Daniel Alves, o que esses caras trouxeram de Juan Fran? O que é que esses caras trouxeram de positivo para o São Paulo? Nada. Mas... cai na lista, né, para um presidente, para quem quer que seja. Uns 3, 4 meses de paz, né? Trouxe o cara, tempo de ver que se deu certo ou não. Às vezes nem. No caso do Rames, né, foi logo que ele começou a jogar, já percebeu que o São Paulo tinha feito uma bobagem grande, né? Agora, tem jogador que tem o tempo dele, né, Fernandinho? Eu já vi vários jogadores que não deram certo em um time, arrebentam. Aquela maturação tardia, o cara fica pronto um pouco mais tarde. Eu acho que a cabeça do jogador também, às vezes ele amadurece mais tarde, né? Demora um pouco para ter essa confiança para jogar e parece que é o caso desse menino, que chega bem, agora começa a jogar bem. É oportunidade, porque jogar bola o cara sabe, né? Talvez um momento melhor ou outro oscile. É interessante isso, porque o futebol também tem muito disso, oportunidade. Às vezes não surge, não bate na porta do cara, não cai num time que dá a visibilidade que deu o Mirassol, enfim. De qualquer maneira, é responsabilidade de quem contrata achar esses caras. E a gente tem visto os clubes falharem demais nessa situação. Eu acho que o Campeonato Paulista é um lugar, é um celeiro importante para você ir atrás de jogadores, entendeu? O Palmeiras fez isso com o Richard Rios, o Corinthians já fez isso, o Santos faz isso. O problema é isso, né, Fernandinho? É que são muito pontuais essas situações. O Palmeiras, por exemplo, tentou o Rômulo, né, do Novo Horizonte. Não funcionou. Não virou. É uma aposta válida, né? É justo ter feito. Não é um investimento alto. Esse tipo de contratação, talvez você vai errar mais do que acertar, mas o que você acertar vai compensar muito. O Palmeiras vendeu o Rios por 30 milhões de euros. Pagou 8. Pagou 8. 8 milhões de reais. 6 milhões de reais, eu acho, não foi? 6 ou 8. 6 ou 8 foi pouquinho. Eu lembro que o Corinthians estava na briga com o Rios e fez outra aposta no Paulista que não deu tão certo, mas não é um cara tão abaixo não, que é o Christian Barletta, né? Estava jogando Série A no passado pelo Sport, enfim. Mas é esse tipo de reforço que cabe hoje ao Corinthians e ao São Paulo. Bernardo, né? O São Paulo hoje não tem condição de buscar um jogador na Europa, assim como o Corinthians também não tem. Então é buscar soluções no estado, eu acho que pode ser muito interessante. Só tem 3 que podem fazer isso hoje. Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Botafogo, talvez, né? Depender do... Botafogo, talvez. Já passou. Mas com tranquilidade e coerência financeira, acho que só esses 3. O Botafogo arrisca já demais. Vamos dar uma olhada que os treinadores falaram depois do jogo? Visões diferentes do clássico. Vamos lá. Nós saímos 15 dias depois de todo mundo, voltamos praticamente sem período de recuperação e tão pouco de um
de um condicionamento melhor. Nós vamos ter muitas dificuldades ao longo desse processo, vocês podem ter certeza disso. Eu já avisava isso, que os campeonatos regionais, principalmente paulistas, seria uma armadilha muito grande para todas as equipes. Nós ainda, assim como São Paulo, Palmeiras, Bragantino, Santos, não recuperamos e nem tão pouco nos condicionamos para um ano tão importante. Então, nós vamos ter que conviver com altos e baixos, com oscilações, e isso daí vai ser recorrente. Não, totalmente descartado, jogo de quinta-feira. Nós continuamos buscando uma opção que se encaixe, e aquele que der uma resposta mais positiva, é natural que vai continuar tendo oportunidades. Nós temos que encontrar dentro do nosso grupo uma resposta imediata para uma função tão importante. Porque o José Martínez, o Corinthians identificou, isso é informação que a gente teve diretamente da Neoquímica Arena, a interlocução com o Martínez está muito ruim nesse momento. Ele está na Venezuela, a falta de comunicação com a comissão técnica é sim motivo de incômodo. Quem está ditando a conversa com ele nesse momento é o Renan Bloise, que é gerente de futebol do Corinthians, ele que conversa com o Martínez. Mas ele atende o telefone? Ele tem conversado com o Renan e não com o Dorival. Isso tem gerado incômodo com o Dorival, que pede que o Martínez conquiste novamente o grupo. Os jogadores também estão infelizes porque todos se apresentaram dia 3, hoje é dia 19 e o Martínez ainda não está no CT. É o passaporte ainda? E veio ainda é o passaporte, mas veio à tona recentemente uma foto publicada pela esposa do Martínez, deles num resort. E isso gerou algum incômodo na torcida, está circulando. Deve ter um consulado lá do lado, velho. Pegou um mês, né? O Corinthians jogou no dia 21. E hoje nós estamos no 19. Falta 3 dias para as férias ainda, né? 2 dias. Ferro também, né? E esse incômodo tá faltando muito papel lá para fica a fila. Não, é fila. O cara fica na fila de segunda a sexta, querendo tirar o passaporte. Aí a fila chega final de semana, o cara tem que descansar. Mas vem cá, por que já não decide? Tchau, meu irmão, você foi embora, você não veio, abandono de emprego, rompe esse contrato. Por que não se faz? Até porque ele é bom jogador, resolveu em alguns momentos, mas, meu irmão... eu não sei a parte jurídica para isso, né, Fernandinha? Porque numa dessas ou a parte jurídica ou é a atitude? Vai haver multa, isso é fato, tá? No retorno dele ao CT mas é a segunda ou a terceira vez, já não justifica uma demissão por justa causa? É a segunda vez que ele fica preso numa fronteira, né? A outra foi uma documentação, segundo ele, envolvendo o filho dele. O pessoal atravessa da Venezuela lá a pé, sem documento, cara, sem comida, sem uma desgrama, sofrendo pra cá. Sem condução, sem comida, sem documento, entra no Brasil. Outro tem avião, passaporte, não consegue vir embora. Parece tá aqui. Mas o que impede o Corinthians de tomar uma atitude, cara? Porque essa passividade contamina o resto. Claro. Sim. É um problema sério aí, pô. O Dorival Júnior já administra um pepino por dia, velho. Pelo que passou aí no ano passado. Parece que o negócio está caminhando um pouquinho melhor até vir as outras buchas que tem aí no caminho. Cara, e permite uma situação de desrespeito dessa maneira, porque não importa. Se você tem problema, fala, não, eu estou com um problema, mas nem atender telefone, nem responder o comandante, aí já passou do ponto. O Dorival Júnior fez a dele, jogou no ventilador, agora quem tem que tomar atitude é a direção. Não pode ser passiva dessa maneira. Fiel, o que você faria nessa situação de... E aí, Fiel, o que você faria nessa situação de José Martínez, jogador pela segunda vez, vem metendo esse BO de resolver documentações lá no país dele? Saiu essa foto aí da esposa dele de que eles estão no resort, eu não vi, não sei se você viu, mas a Fiel aí que viu repercutiu de forma negativa, com certeza isso já tá dentro do CT, já tá na boca da diretoria, dos conselheiros e principalmente lá dentro do vestiário com os jogadores. Martínez se queimando, pra mim, na minha opinião, a maior oportunidade da vida dele vestindo uma camisa de um clube grande. E ele tá jogando no lixo dessa maneira. Agora, se não concorda porque, só tantos dias de férias já vou ter que me reapresentar, metendo o louco para poder ficar mais dias parados de férias aí, dando ouvido muitas vezes para os amigos, para a família, querendo jogar de malandragem para cima do Corinthians, porque para mim, na minha opinião, se eu fosse, na época ainda era o Fabinho Soldado, agora já o Marcelo Paz e o Stable, tchau, tchau. Corinthians é muito grande para, pela segunda vez, o cara tratar o Corinthians dessa maneira. Para mim é tchau. A gente vai atrás de outro, o cara é bom, ajudou ali, é guerreiro, tem a cara do Corinthians, ajudou nos títulos que o Corinthians conquistou, mas não é craque.
E isso pode muitas vezes e com certeza poluir o vestiário, o CT, e os outros jogadores ficam com liberdade para poder questionar e agir dessa maneira em um futuro, em uma oportunidade que tiver. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Memphis Depay, que ainda não tem expectativa de volta. Corinthians, que empatou com o São Paulo, não fez um bom jogo, mas também com muitos desfalques poderiam ajudar, principalmente Garro e o Memphis Depay. Não é desculpa, mas é aquilo, né? Pra mim, ainda tem alguns ali, vários que não podem vestir essa camisa do Corinthians. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre, que ajuda a gente demais e faz diferença. Até o próximo vídeo. Valeu!